18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Ok, muito boa noite pra você em 100,7. São 6 horas em ponto em Manaus. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Eu, Carlos Júnior, Cid Soares, Ari Guedes e o grande Wellington Trovão lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo em cores para todo o Brasil. E é claro aí a equipe de jornalismo, a equipe que produz o 18 horas. Uma boa noite a todos. A equipe que produz aí o 18 horas está, 24 horas no ar praticamente, Cid Soares, para produzir aí essa edição do 18 horas, e nós vamos juntos com você. Hoje é véspera de Natal. Feliz Natal, Cid Feliz Soares. Natal para você, Feliz Natal para toda a nossa equipe aqui, né? Feliz Natal. Boa noite para você. Boa noite para você. Hoje é dia de meter o pé na jaca, infelizmente, né? Já viu as comidinhas que vão rolar aí? Sim, já tô desesperado, amigo. Mas vamos lá, né? Bora. 6:01, estamos juntos, hein? Até às 7 da noite, mais uma edição pra você do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o assunto da cidade é o decreto do governador Wilson Lima, que determina o fechamento de shoppings, comércios, serviços não essenciais a partir de sábado agora, dia 26 até o dia 10 de janeiro. Serão 15 dias de um mini lockdown. Pois é, esse decreto ocupou 10 páginas do Diário Oficial do Estado, detalhando o que pode e o que não pode funcionar durante o período de suspensão dos serviços não essenciais. E o decreto suspendeu também as visitas aos presídios e a pacientes com Covid, qualquer tipo de festa, casamentos, até confraternização em condomínios. Sim, além de ginástica, igrejas evangélicas e pesca esportiva, são atividades aí que não foram incluídas no decreto do governo do Amazonas, que começa a valer a partir de sábado agora. É isso mesmo, olha, com as medidas aí o governo espera conter o avanço da pandemia de coronavírus e evitar o colapso total do sistema de saúde, que já está um caos, né? Sim, quanto às igrejas evangélicas, os templos podem ocupar até 30% da capacidade, em 30% da capacidade. E o uso de máscara é obrigatório, atenção. Seguindo aí essas regras, o funcionamento está liberado. Olha, Carlão, as atividades que foram incluídas no decreto ficarão restritas no período de 26 de dezembro até o dia 10 de janeiro de 2021. O decreto na íntegra você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Ok, o decreto pegou de surpresa, inclusive, aí a todos, né? Mais especialmente os empresários que não escondem sua revolta contra a decisão do governador. Teve protesto, gritos e fora o Wilson Lima e até anúncio de desobediência do decreto. Os empresários querem que o governador reveja o período de vigência do decreto e que as atividades sejam interrompidas apenas a partir do dia 1º de janeiro. Temos detalhes com Júlia Gomes. Ainda na noite de quarta-feira, os empresários decidiram protestar contra as medidas restritivas anunciadas pelo governador Wilson Lima. Os empresários realizaram uma manifestação no centro da cidade, região de forte atividade comercial. E em vídeos que circularam nas redes sociais, eles diziam que não iriam fechar as portas. Nós estamos aqui para dizer não a uma decisão tomada pelo governador e seus secretários, desconhecendo a nossa realidade. Nós vivemos esse ano um ano muito difícil, onde muitos empresários quebraram, muitas lojas fecharam e nós sabemos disso. Porém, vencemos, estamos aqui, fizemos contratações de muitos funcionários agora para o final de ano e agora temos compromisso com fábricas, temos compromisso com funcionário e o governador não tem sensibilidade para nós terminarmos pelo menos esse final de ano. Segundo as medidas anunciadas, no período de 26 de dezembro, próximo sábado, a 10 de janeiro de 2021, ficarão restritos o funcionamento das atividades não essenciais na capital e no interior do estado. A Associação Comercial do Amazonas elaborou uma carta destinada ao governador, pedindo para que ele possa rever o reajuste de vigência do decreto, como afirma o diretor da ACA, Ali Bawabi.
O comércio, de modo geral, centro, zonas leste, norte, etc., está unânime em desacordo com o momento do decreto. O comércio não é responsável pelo atual status dessa crise, e sim a falta de fiscalização por parte do governo. Isso é claro pra gente. O governo precisa entender que nesse momento irá causar mais mal do que bem. Portanto, pedimos que reconsidere e faça com que passe a valer a partir do dia 1º de janeiro o fechamento. Isso é o que nós pedimos. Outra medida do governo em relação aos empresários foi a de antecipar o recolhimento dos tributos estaduais, como o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, para o dia 30 deste mês, visto que no dia 31 as agências bancárias não vão abrir. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Azuri Benzion, é uma insensibilidade por parte do governo estadual antecipar o pagamento de impostos quando se resolve fechar o comércio das atividades não essenciais. Nesse momento que nós estamos entrando no decreto 43.234, que vai fechar as atividades comerciais, parte delas, do dia 26 até o dia 10 de janeiro, eu acredito que você antecipar vencimentos de impostos é uma insensibilidade por parte do governo. Eu acredito que se o imposto estava previsto para o dia 31 e dia 31 o banco está fechado, que se postergasse ele para o primeiro dia útil de janeiro. Eu entendo que isso aí, você na verdade só está tirando mais dinheiro de circulação no mercado nesse momento. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, eu tô recebendo mensagens aqui desde cedo já. Uma diz assim: quero ver o governador fechar o comércio na Zona Leste. Aceito apostas. Lá é difícil. Rapaz, o negócio vai pegar. Olha só, não se discute aí a necessidade de se fazer a restrição, porque os números da pandemia estão realmente muito elevados. E isso era previsível, mas foi alertado várias vezes aqui no 18 horas por vários especialistas. O que se questiona é que o governo não ampliou a tempo os leitos de UTI e clínicos para atender o aumento da demanda. Não teve planejamento. E isso está muito claro. O certo mesmo é que o governador deveria estar, neste momento, inaugurando hospitais de campanha, aumentando ainda mais os números de leitos, que é de extrema importância, promovendo o atendimento das pessoas antes de ficarem em estado grave, é claro. Tem uma série de medidas que poderiam ter sido tomadas para ampliar o sistema de saúde e, como nós estamos vendo, pouca coisa foi feita. Pois é, Carlão, negou e continua negando que estamos vivendo a segunda onda da doença justamente para justificar aí a falta de investimentos. Por tudo que nós vivemos no período do pico da primeira onda, o Estado hoje era para estar realmente muito mais preparado e estruturado para prestar, um atendimento digno à população. Mas o que se vê é que mais uma vez o governo foi, entre aspas, surpreendido pelo aumento de casos. Sim, e como alertou aqui o pesquisador Gessen Orellana ontem, em entrevista aqui conosco pelo telefone, Gessen Orellana é pesquisador da Fiocruz. Os novos casos e as mortes estavam de forma assustadora, citando inclusive que após a flexibilização do comércio, 1.000 mortes aconteceram aqui em Manaus. Os números dessa pandemia são realmente assustadores, não tem dúvida nenhuma. Desde o início da pandemia, mais de 5.000 pessoas já morreram aqui no estado. Muitos deles por falta de um atendimento médico adequado. O governo não faz sua parte e coloca aí na costa dos comerciantes toda a responsabilidade de conter a pandemia, fechando suas portas. Tudo muito mal planejado, mal executado, e o resultado não será o que o governo espera, infelizmente, Até porque o distanciamento social acabou e as pessoas estão transitando livremente e muitos, infelizmente, espalhando o vírus. O que não dá para entender é que como determina aí o fechamento do comércio não essencial, dos serviços não essenciais e deixa, por exemplo, o transporte de passageiros via terrestre e também via fluvial funcionando normalmente. O vírus não está apenas circulando, é claro, nas lojas, nos shoppings, mas também nos ônibus, em todos os lugares, nos barcos, onde você possa imaginar, evidentemente, o vírus vai estar lá. Essa ação do governo é uma tentativa de tapar o sol com a peneira. Você está ouvindo 18 horas. Falta de planejamento ficou mais uma vez evidente aí nessa nova ação do governo de Wilson Lima. Depois de empenhar quase 2 milhões de reais na árvore de Natal, que está lá no Largo São Sebastião, a visita à decoração ficou proibida já a partir de sábado.
E detalhe, hein? Nós estamos falando da mesma árvore de Natal que os amazonenses viram no ano de 2019, que ficou famosa agora em 2020 porque o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspendeu, né, o pagamento dela até as justificativas do governo sejam apresentadas. Vamos conferir aí mais informações na reportagem de Cíntia Blink. E depois de comprometer R$2 milhões na montagem e desmontagem de uma árvore de Natal, o governo do Amazonas proibiu a visitação a partir de sábado. Ou seja, quem quiser postar uma foto na decoração tem só até amanhã para ir ao Largo São Sebastião. Essa é a árvore que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas suspendeu os pagamentos, na mesma decisão em que suspendeu o repasse do governo de Wilson Lima para o grupo TV A Crítica promover o campeonato Peladão. A decisão, que foi resultado de uma representação dos deputados estaduais Wilker Barreto e Dermilson Chagas, foi bem vista pelo colega de parlamento dos autores, deputado Fausto Júnior. E que não poderia nem ser contemplado, porque o decreto que foi feito pelo governador não permite que haja aglomerações. Então não teria sentido você fazer uma árvore que ninguém possa ver pessoalmente. Então achei muito acertada essa decisão do auditor Mário Filho, que realmente atende não somente os aspectos administrativos da gestão pública, mas também o apelo popular. Quanto à despesa seguida da proibição da visita, os amazonenses julgaram que houve falta de planejamento do governo Wilson Lima, como disse o funcionário público Eduardo Silva. Todos nós nos preparamos para a festa de fim de ano, né? As pessoas em casa, os comerciantes, o próprio governador que comprou, né, uma árvore de Natal que não foi barata, e o prejuízo é imenso, é lamentável. Eu acho que poderia ser uma coisa mais planejada para que o impacto na economia das pessoas não fosse tão grande. E a empresária Márcia Regina concorda. Houve falta de planejamento. Se gastaram todo esse dinheiro numa árvore de Natal que agora não vai poder ser visitada, e em meio a um período que a gente está vivendo, né, de muita renúncia, por que fazer, né? Por que então investiu esse dinheiro, já que a preocupação seria a saúde e o bem-estar da população? Um dos autores da representação que levou à suspensão do pagamento da árvore de Natal, deputado Wilker Barreto, comenta a proibição da visita. Se percebeu desde compra de respiradores por loja de vinhos a gastos desnecessários e de muito mau gosto, sem socorrer a economia, sem fazer um socorro aos setores produtivos, ou seja, tem milhares de famílias no Amazonas que precisam ganhar seu pão de cada dia, comerciantes que aumentaram seus estoques na esperança de recuperar o ano perdido nas festas de fim de ano, Natal e Ano Novo. O governo, sem nenhum planejamento, o governo sem nenhuma orientação, pratica essa maldade para com a população. E o deputado delegado Péricles acredita que não era o momento do governo do Amazonas gastar dinheiro público com árvore de Natal. Gastar 2 milhões, 1,5 milhão, não importa o valor, em uma árvore de Natal, no momento em que passamos, é a demonstração de uma responsabilidade grande com a população, um descaso com o dinheiro público, não ter o mínimo de bom senso. E, aliás, um valor que é gasto para uma festa de fim de ano que não vai existir, porque dias depois do pagamento do valor da árvore de Natal, o próprio governador apresenta um decreto em que proíbe a circulação de pessoas na rua, inclusive para ver a árvore de Natal. A partir de sábado, os locais públicos estão fechados por conta da pandemia, que vem alcançando índices maiores de contaminados no Amazonas. Cíntia Blink, para o 18 horas. Pois é, e já tem prefeito aí anunciando que não vai seguir o decreto do governador, alegando que o número de internações por Covid-19 é considerado baixo e que há registro de óbitos nos últimos 23 dias no município, né? Não há
registro de óbitos. A Prefeitura de Itacoatiara publicou em suas redes sociais uma nota informando que não vai aderir ao plano de contingência estadual, publicado na forma de decreto ontem pelo governo do estado. Cid, e na nota a Prefeitura ainda pediu a colaboração da população e também dos estabelecimentos comerciais, que evitem aglomerações e que usem máscara de proteção. Você está ouvindo 18 horas. E olha só, aproveitando aí o decreto de restrição, não está valendo. O Manauara lotou os centros de compras na véspera de Natal para aproveitar o último dia de abertura dos serviços não essenciais aqui na capital. Tivemos aí um movimento bastante intenso também nas saídas de Manaus. A repórter Odineia Araújo tem as informações. Deixar tudo para a última hora é de praxe do Manauara. E nessa véspera de Natal, as compras tiveram um motivo a mais. A partir de sábado, os estabelecimentos de serviços não essenciais ficaram fechados até 10 de janeiro. Aí foi um corre-corre para comprar o que pode se precisar nesse período. Hoje, as lojas do centro comercial fecharam mais cedo, às 5 da tarde. E amanhã, dia de Natal, não abrem. E muitas delas só vão reabrir dia 11 de janeiro de 2021. Os shoppings também fecharam mais cedo, às 6 da tarde. No feriado de amanhã, apenas a praça de alimentação vai funcionar na parte da tarde. A questão é que deixar as compras para a última hora em tempos de pandemia aglomera mais ainda, aumentando a circulação do novo coronavírus. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Azuri Benzion, disse que para evitar a aglomeração, o comércio antecipou e estendeu o horário de funcionamento. O comércio já está trabalhando já há algum tempo com horário estendido. Estão deixando, por exemplo, o centro ficando até um pouquinho mais tarde, o shopping também ficando até um horário um pouco mais tarde, e com isso nós entendemos que evita um pouco a questão da aglomeração. E essa semana o movimento foi intenso também nas saídas de Manaus. Mais de 25 mil pessoas optaram por passar o Natal e o fim do ano no interior do estado, segundo a estimativa da Agência Reguladora de Serviços Públicos. Movimentação grande também foi verificada nos mercados e feiras. E para não deixar nenhum cliente sem produtos para a ceia de Natal, algumas redes de supermercado apostaram num viradão de 60 horas de funcionamento sem interrupção, desde a terça-feira até hoje. O infectologista Gési Orellana lembra que o colapso para o qual caminha a rede pública de saúde do estado é reflexo justamente dessas aglomerações. A gente tem visto aí no comércio várias pessoas, sem usar máscara, sem tomar as devidas precauções, as aglomerações em diferentes ambientes da cidade, e isso certamente pode se travestir, isso pode resultar em um quantitativo muito grande de adoecimento e morte, principalmente no mês de janeiro, Então, que poderia ser um mês de descanso, um mês de relaxamento das pessoas, de confraternização com familiares, de férias, pode se tornar um mês de luto. Então, ainda dá tempo para mudar os hábitos. Para preservar a saúde de quem você ama, especialmente dos idosos, o melhor é passar o Natal cada um na sua casa. Mas isso não significa que você não possa ceiar com sua família e amigos. A tecnologia está aí para te ajudar. Faz uma chamada de vídeo, vê todo mundo e se confraterniza online. Chique, né? Odineia Araújo para o 18 horas. Show, né, Odineia? Bom, e a Universidade do Amazonas, a UEA, anunciou o adiamento das provas de conhecimentos específicos e redação do vestibular e as provas do Sistema de Ingresso Seriado SIS de 2020, acesso 2021, previstas para ocorrer em 10, 11 e 12 de janeiro do ano que vem. Sim, a medida, inclusive, foi anunciada após o novo decreto estadual que mantém o funcionamento apenas de atividades essenciais a partir desse sábado, agora dia 26. A UEA também informou as novas datas para as provas, que serão realizadas nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2021, respectivamente. Olha, segundo o reitor da UEA, o Cleinaldo de Almeida Costa, a modificação da data não vai alterar o início do semestre letivo. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 19 minutos. Você está no melhor mix do Brasil e nós vamos abrir agora a playlist do 18 horas de hoje. A primeira música em abrindo esta playlist
Estamos aí com uma faixa do novo álbum auto-intitulado da cantora Melanie C. Pois é, a faixa In and Out of Love, segundo Melanie C, é um pop otimista e divertido. Algo que precisamos nesse momento complicado que passamos. Eu concordo com ela. Sem dúvida. Bom, antes da música, eu queria pedir e sugerir mais uma vez que nós mantenhamos aí o distanciamento social, principalmente hoje, né, que vamos ter encontro aí com amigos, enfim, você que vai fazer isso, né? Então, olha, distanciamento social, use máscara, higienize suas mãos, não se esqueça disso, é muito importante. E agora vamos de música? In and Out of Love, Melanie C, aqui no Melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Legal, hein? 6 horas 23 minutos em Manaus. Foi assim, né? A primeira da playlist de hoje, Melanie C, In and Out of Love, aqui no Melhor Mix do Brasil. Lembrando pra você, não é isso, Cid Soares? Você, nessa noite de confraternização, mantenha o distanciamento social, hein? Use máscara. Bom lembrar. Higienização das mãos. Isso é extremamente importante aí. Não tenho dúvida. 6h23, boa noite. Mix. Bom, agora nós vamos conferir a previsão do tempo para essa noite véspera de Natal, quando as famílias se reúnem para celebrar o nascimento do menino Jesus. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Previsão do tempo vem com uma dica para as meninas. Estão com o cabelinho daquele jeito? Pois é. Guarda-chuva e capa não vai fazer mal hoje, hein? Teremos pancadas de chuva com temperaturas variando entre 24 graus na mínima e 33 na máxima. A umidade relativa do ar gira em torno de 68% e 96%. 6h24, boa noite. Mix. Entrevista do dia. Bom, e hoje o nosso entrevistado é o consultor Marcos Alexandre Correia Gabriel, que atua no mercado amazonense, tanto na indústria, comércio e serviço. Seja bem-vindo ao 18 horas da Mix Manaus, Marcos Alexandre, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Tudo bem? À disposição dos amigos. Bacana. Tudo bem, graças a Deus. Qual é a consequência, já numa primeira pergunta, aí, para o setor comercial a curto e médio prazo desse decreto do governador Wilson Lima? A primeira consequência provavelmente vai ser a demissão dos funcionários, dos colaboradores que foram contratados por trabalho temporário, o que é muito comum, né, nessa sazonalidade do Natal, Ano Novo, você contratar trabalhadores temporários. Então, provavelmente, a curto prazo, esse pessoal já vai começar a ser demitido a partir da próxima semana. Então, isso é desemprego. A médio prazo, eu acredito que, fora a própria questão do desemprego, é você tirar muito da animação, do ânimo do empresário. Sim. O empresário passou um ano extremamente difícil, com lockdown aí durante parte de março, abril, maio, e depois uma abertura gradativa. E quando você está tentando recuperar um fôlego, você recebe um balde de água fria novamente. Então, o que nós podemos ter é muitos empresários desistindo de empreender, o que também significa desemprego em médio prazo. E no seu entendimento, qual é a efetividade de medidas como o lockdown? Na verdade, não sou eu que diz, né? Assim, hoje, com 9 meses, ou seja, praticamente aí de convívio com a pandemia, se você buscar os primeiros países com mais mortes, óbitos por milhão, a gente vai encontrar Bélgica, Peru, Itália, Espanha, Macedônia e Argentina. Todos os países com lockdown severo. Então, isso está claro que lockdown não funciona. Por outro lado, você não vai achar entre os primeiros países, nem na primeira página dos países com mais óbito por milhão, países que não tiveram lockdown, como Suécia e como Uruguai, que teve aí dentro um isolamento muito menor. Então, isso não funciona. São Paulo, se fosse um país, estaria entre os 10 países com maior número de óbitos por milhão. Isso prova, então, que lockdown é uma coisa que não funciona. Bom, olha só, ao mesmo tempo em que o governo, né, está obrigando agora o lojista a fechar as portas, ele está cobrando os impostos e muitos deles aí antecipadamente sem avaliar nada na carga tributária. Não é isso que está acontecendo? Exato, o próprio sai um decreto de um dia para o outro, pegando absolutamente de surpresa toda a Manaus, todo o empresariado, porque foi de surpresa. Ou seja, ontem tivemos a reunião que o governador convocou, na noite anterior ele convocou, na tarde anterior. Então, algo de surpresa e, ao mesmo tempo, ele pede para que os impostos do Estado sejam pagos até o dia 29.
É um contrassenso absurdo. Para mim, assim, se você me permitir só ainda comentar sobre isso, fique à vontade. Isso denota para mim que o governo do estado tem tratado de uma maneira muito equivocada a questão da pandemia. Se nós pensarmos que o governo criou um comitê lá em março para tratar a pandemia, ele colocou nesse comitê só pessoas da área de saúde. Nós temos uma secretaria que lida diretamente com o desenvolvimento econômico, que é a SEDECT, que não participou do primeiro comitê. A área privada não participou do primeiro comitê lá em março e abril. O governador convocava todos já para falar o que ele ia fazer. O que nós tivemos ontem? A mesma coisa. O governador já convocou para passar uma série de slides e depois falar que ele já ia parar. Então, quer dizer, um governo devia estar chamando a classe empresarial. Ele devia estar ampliando a discussão para que a gente parasse de fazer essa falácia que é saúde ou economia. Não é saúde ou economia, é saúde e economia. As duas coisas andam juntas, né? Devem, certo. O senhor, como consultor, como é que avalia a atual situação das empresas aqui do Amazonas para enfrentar esse desafio aí da revolução tecnológica, a indústria 4.0 e o e-commerce? Primeira coisa, nós temos uma dificuldade enorme, que é básica, que a gente não tem internet boa. Nenhum de nós em Manaus tem internet boa. Como é que a gente pode falar num e-commerce forte, né, numa transformação digital forte, indústria 4.0, se nós temos uma internet cara em Manaus e de péssima qualidade? Você se lembra que todos nós achávamos que essa internet em Manaus ia chegar na Copa em 2014. Era essa a promessa, você se lembra? O cabo de fibra ótica era um sonho pra gente. Nunca sai, cara e ruim. Então a gente tem que começar uma casa pelo alicerce, não é por cima. Segundo, nós precisamos de mais investimento das universidades na formação de profissionais bons. Mercado para profissionais de tecnologia existem. Hoje nós temos grandes empresas em Manaus que estão buscando profissionais de tecnologia na Paraíba, em Pernambuco, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Rio Grande do Sul, contratando lá para trazer ou contratando lá para trabalhar remotamente. Falta de profissionais aqui. Ok, olha só, empreender não é fácil, né? Ainda mais nesse momento aqui. O que o senhor diria para quem quer empreender nesse momento de crise econômica, crise política e crise sanitária? Ainda vale a pena empreender? Essa é a típica pergunta que consultor nenhum gosta de responder, né? Saia justa, vamos lá. Vale, né? Será, né? É uma saia justa. Eu te diria o seguinte, empreender, ser empresário no Brasil é quase um sacrifício. É um sacrifício. Se você for trabalhar seriamente, se você for trabalhar republicanamente, se você não tiver capitalismo de Estado ligado a governo e criando sinergias pouco republicanas, é muito difícil empresariar no Brasil. Ou seja, pagando os impostos ali, né, certinho. Exatamente. É difícil. É difícil, tanto é difícil que você vê, o governo faz lockdown, o governo faz o que quer e você tem pouquíssimos empresários fazendo alguma coisa para mim que seria absolutamente normal, que era entrar e litigar esse processo, fazer e demonstrar para a justiça que isso é desnecessário. A gente não tem. Isso para mim, então, a gente precisa dar um passo a mais. Eu te diria, então, para quem quer empreender, ele precisa primeiramente ser muito profissional. Esse negócio de um sonho e vou trabalhar, eu tenho sonho, tenho dinheiro, então vou montar um negócio, isso acabou. O mundo atual não aceita mais amadorismo. Precisa de um alto nível de profissionalismo. Eu preciso saber se tem clientes, se tem mercado, se eu realmente tenho vantagem competitiva para empreender. Mas nós temos dificuldades muito grandes. Falamos da internet, mas nós temos dificuldades logísticas seríssimas. Agora, depois da pandemia, nós não temos porão de avião para transportar mercadoria. Nossa. Então, assim, não é fácil trabalhar realmente nessa distância, principalmente em Manaus. Senhor Max, aquela máxima de que cada 10 empresas abertas, 8 ou 9 são fechadas, isso procede realmente ainda? Isso procede. No Brasil, a última vez que eu vi, o Sebrae tem esse dado muito correto, mas da última vez que eu vi, em torno de 5 anos, cerca de 60% a 70% das empresas fecham. Fecham por quê? Porque é exatamente o que eu estou te falando. A pessoa acha que empreender é assim, eu gosto de cozinhar, então vou fazer um restaurante. Eu acho que eu faço isso muito bem. Não funciona mais assim. A gente realmente precisa fazer um plano de negócio, eu preciso saber se eu tenho demanda, se eu tenho cliente, se eu tenho concorrência muito forte, se eu tenho realmente condições logísticas de vender meu serviço, meu produto.
Então, essa falta de profissionalismo do empresário faz com que muitas vezes ele feche muito rápido. Empreender não é para amador, não é isso? Resumindo. Não é para amador. Não basta essa coisa romântica, né? O Brasil adora vender essa coisa romântica, né? De, o empreendedor e tal. A primeira coisa é o seguinte, boa parte dos executivos, que são ótimos executivos, muitas vezes não tem perfil para empreendedor. Porque o primeiro item que diferencia um executivo do empreendedor é que o empreendedor precisa correr risco. É a coragem, né? Exatamente. Precisa coragem e correr risco. E boa parte não tem. Os empresários, na sua opinião, vão sair mais fortes desse terremoto de 2020? Outra pergunta inteligente, senhor. Para mim, assim, a lição principal, eu vou tentar trazer mais para cá, pode ser? Pode, claro, é a curva do aprendizado, né? Mas tentando trazer mais para o Amazonas, se você me permitir. Se a gente trouxer para o Amazonas, para Manaus, eu acho o seguinte, a lição que o empresário deveria aprender, a primeira, é ser o mais independente possível do governo. Para que ele tenha capacidade, dignidade de lutar pelos seus interesses, pelos seus direitos com tranquilidade. E não preocupado qual vai ser a reação do governo. Esse, para mim, é um grande aprendizado. Segundo, é o que você falou, não dá mais para ter amadorismo. Ou nós somos extremamente profissionais ou a gente não sobrevive. Aquela coisa de Zona Franca, fantástica, que foi no passado, com aquele valor absurdo, fizeram tantas famílias ricas, isso acabou. Então acho que podemos ou não aprender as lições. Sabedoria não vem só com o tempo, vem com a vontade da gente de aprender com aquilo que a gente está vivendo. Ok, senhor Max Alexandre Correia, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua disponibilidade para dar essa entrevista aqui para nós no 18 horas e as suas considerações finais aí, já um Feliz Natal, né? Feliz Natal, parabéns para a Rádio Mix, um trabalho belíssimo que tem feito e de estar tendo a coragem de trazer temas que são importantes e que a gente tem sentido uma falta enorme na imprensa. Eu acho que nós precisamos, enquanto cidadãos, aprendermos a defender uma coisa muito importante, que é a liberdade. Perfeito. Então, acredito que nesse Natal, se nós estamos comemorando o Natal, como você falou no início, com a família, é hora também da gente valorizar a nossa liberdade e lutar por ela. Tantos morreram para trazer esse contrato social que nos fez livres. Nós não podemos entregar isso simplesmente. Ok, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Conversamos aí com o consultor Max Alexandre Correia Gabriel. Agora são 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos para a segunda da playlist de hoje aqui em 100.7. Nós vamos aí, né, com a Katy Perry. Você vai conferir a parceria de ninguém menos que essa musa maravilhosa aí, que é a Katy Perry com o super DJ Tiesto e também a cantora espanhola Aitana, ok? É um remix aí pra lá de ótimo que você vai conferir, não é isso, Cid? É o remix pra faixa Resilient, que foi a ideia da Katy Perry para dar uma nova perspectiva para a música, sendo aí produzida pelo Tiesto. E nós vamos de música agora com Resilient, aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Ok, em 6 horas 39 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil. A segunda da playlist foi assim, hein? Katy Perry, Tiesto e Aitana, a música Resilient aqui no melhor mix do Brasil. Mix. E agora nós vamos saber aí como será o tempo amanhã, hein? Amanhã é uma noite importante, 25 de dezembro, amanhã, noite de Natal. Previsão do tempo com Cid Soares. Previsão do tempo. Pois é, amanhã teremos mais um dia de sol com aumento de nuvens pela manhã, mas chove a qualquer hora. A temperatura vai ficar entre 23 e 32 graus, com a umidade relativa do ar chegando à máxima de 91%. Agora são 6 horas e 39 minutos. Boa noite. Olha, a noite de Natal, infelizmente, vai ser de tristeza aí para mais de 5 mil famílias, né, dos mortos pela Covid-19 este ano. E de incertezas para mais de 600 famílias dos que estão lutando pela vida nos hospitais de Manaus por causa da Covid-19. Enquanto isso, olha, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid passa dos 90% na rede pública de saúde. A repórter Odiné Araújo acompanhou a evolução dos números e traz as informações.
Noite Feliz, a Noite de Paz, cantada há tempos na canção natalina esse ano, não estará nos lábios de 5.133 famílias enlutadas por causa do novo coronavírus. A canção também será substituída por orações em 685 famílias que estão com parentes internados nos hospitais do estado por causa de complicações da Covid-19. E os números de internações só crescem. Para se ter uma ideia, ontem falamos de 646 pessoas internadas. Hoje, são 39 internações a mais entre os casos confirmados e com suspeita da doença, de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, publicado ontem. Enquanto a Covid avança, a taxa de leitos na rede estadual de saúde diminui. Até ontem, 90,17% das UTIs estavam ocupadas. Até mesmo nos hospitais particulares, os leitos disponíveis não acompanham o crescimento da doença. 85,32% das vagas na UTI estão ocupadas. O governador Wilson Lima reconheceu o descontrole da doença no Amazonas ontem, ao assinar o decreto com novas restrições de funcionamento de estabelecimentos em Manaus. Tudo isso que nós estamos fazendo é para preservar vidas, é para fazer com que o nosso sistema de saúde não entre em colapso. Quanto às canções natalinas esse ano, ficaram apenas na memória de alguns internos e nos lábios dos funcionários do Hospital Delfina Aziz. Eles realizaram uma cantata de Natal essa semana para homenagear os trabalhadores da saúde, linha de frente da Covid-19, e também para levar um pouco de esperança aos doentes, como explicou a funcionária Nereida Melo. Eu fiquei extremamente emocionada, confesso que até chorei. Foi um ano muito difícil, a qual todos nós trabalhamos muito, largamos nossas famílias para estarmos aqui, né, cuidando de outras famílias que a gente sabe que são tão importantes quanto as nossas. E aí, no momento que nós estávamos realizando essa cantata, eu fiquei profundamente emocionada, chorei, né, imaginando quantas vidas passaram por aqui, quantas vidas se foram, quantas vidas estão em recuperação, mas nós estamos aqui lutando, então o nosso sentimento hoje é de esperança. É olhar para o futuro e achar que as coisas vão melhorar realmente. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, em tempos de pandemia do coronavírus, a tecnologia virou aliada da fé também. A tradicional programação natalina da Arquidiocese de Manaus não vai ter público e será transmitida pelas redes sociais. E começa daqui a pouco, hein? Às 8 horas da noite, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, celebra a vigília de Natal, a tradicional Missa do Galo. Os fiéis podem acompanhar a celebração pelas redes sociais da Catedral Metropolitana de Manaus e pela TV estatal Encontro das Águas. E amanhã, às 7h30 da manhã, Dom Leonardo celebra a Missa do Natal com transmissão também pelas redes sociais e pela TV. A celebração continua às 10 horas com ministração do padre Hudson Ribeiro. O padre James Batista lembra que, embora este Natal seja atípico, né, com famílias enlutadas ou separadas provisoriamente por causa da pandemia, a esperança não pode faltar. Celebrar o Natal é celebrar a esperança, sobretudo em tempos tão difíceis como esses que nós estamos enfrentando. Depois de um ano tão difícil como tem sido o ano de 2020, é necessário encontrar motivos para continuar com a esperança renovada em dias melhores. Você que acompanha a Rádio Mix Manaus, lembre-se que no dia de hoje muitas e muitas mesas terá uma cadeira vazia, porque o Covid-19 ceifou uma vida dessa família. Portanto, louve a Deus porque você está com saúde, porque você está vivo. Em tudo dai graças a Deus. No dia de hoje, são muitas e muitas famílias que não têm motivos para celebrar o Natal, porque estão enlutadas. No entanto, a esperança não nos decepciona e nós precisamos estar com a esperança renovada. É um ano que termina, é uma página que será virada. O próximo ano, com as graças e bênção de Deus, nós teremos um ano muito melhor do que esse. O padre James Batista aproveita para pedir que todos se protejam e protejam a quem amam nesta noite de festa. É preciso que cada um de nós
faça a sua parte, mantendo o distanciamento social, evitando aglomeração, usando máscara, o álcool em gel, porque assim nós estaremos nos protegendo e protegendo aqueles que nós amamos e que convivem conosco. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ao enviar seu Filho ao mundo para também compadecer-se das nossas dores, que Deus nos abençoe nesse dia e em todos os dias de nossas vidas, que Deus continue abençoando a humanidade e que por sua infinita bondade e misericórdia venha em nosso auxílio, perdoe os nossos pecados, alivie as nossas dores que são tantas. Afaste de nós todos os males, a fome, o Covid-19, a corrupção nesse país e tantos outros males que se perduram por tanto tempo já. Vivamos bem esse dia e esse tempo, aprendendo a partilhar, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, uma vez que assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus. O mundo pode ser melhor se cada um de nós fizer a sua parte, e a nossa parte não é difícil de fazer. Um santo e abençoado Natal, um abraço para todos os ouvintes da Rádio Mix FM. Que Deus lhes abençoe. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a Prefeitura de Manaus alerta a população para os horários de funcionamento das unidades de saúde da rede municipal. Não haverá alteração nos atendimentos de urgência e emergência prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU, pelo 192 Manaus. E na Maternidade Municipal Dr. Moura Tapajós, na Compensa, Zona Oeste, que funcionarão em regime de plantão. Sim, e amanhã, dia 25, olha só, apenas a Clínica da Família Carme Nicolau atenderá pacientes entre 8 da manhã e 6 da tarde. A Unidade Básica de Saúde, a UBS Dr. José Raiol dos Santos, que fica na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, Zona Centro-Sul, abrirá das 8 da manhã ao meio-dia apenas para o programa de profilaxia da raiva humana. E nos dias 26, no sábado, e 27, no domingo, as 10 UBSs de horário ampliado vão funcionar das 8 da manhã ao meio-dia e a Clínica da Família Carme Nicolau das 8 às 6 da tarde. 18 horas. O Ministério Público Eleitoral pediu na Justiça Eleitoral a anulação dos votos recebidos por todos os 10 candidatos do PSDB em Itamaraty, a 983 quilômetros aqui de Manaus, por suspeita de fraude em candidaturas de mulheres nas eleições de novembro. O MPE quer a cassação dos mandados de 2 vereadores eleitos. E na ação de impugnação de mandato eletivo, o promotor eleitoral Caio Lúcio Barros, da 60ª Zona Eleitoral, afirma que há indícios de fraude e de abuso do poder na composição da lista de candidatos do PSDB ao cargo de vereador. O caso envolve 2 mulheres suspeitas de também terem sido laranja em eleições anteriores. E de acordo com o promotor, a apuração constatou que a candidata Nelsa Aguiar não recebeu nenhum voto. E a irmã dela, a candidata Maura Aguiar, recebeu apenas 1 voto. Ambas são tias do presidente municipal do partido, eleito como suplente, Jamerson Feitosa, mais conhecido como Dunem, e as irmãs do candidato eleito, Sávio Aguiar. E na eleição de novembro, o partido apresentou apenas 3 candidatas, que é o número mínimo de 30% exigido pela cota de gênero nas eleições. Além de Sávio Aguiar, o PSDB conseguiu eleger Raimundo Almires Dias do Nascimento, mais conhecido como o Gordo. 18 horas. E você ficou sabendo aqui no 18 horas que os vereadores de Manaus aumentaram os próprios salários, além da remuneração do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais em um projeto de lei que foi para a sanção do prefeito Arthur Neto. Pois agora, um vereador eleito de Manaus quer que a casa volte atrás nessa decisão. Sim, e Rodrigo Guedes acredita que não é o momento de aumentar essas cifras. Ele conversou com a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir agora. O vereador eleito Rodrigo Guedes ainda não tomou posse, mas já tem um projeto na mão para apresentar no primeiro dia de trabalho como legislador.
Na verdade, ele quer que a Câmara Municipal de Manaus rejeite uma proposta aprovada na Casa Legislativa em 2020 sobre o aumento dos salários do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e dos próprios vereadores. O projeto, aprovado no último dia de sessão deste ano, permite que em 2022 o prefeito, que hoje ganha R$18 mil mensais, passe a receber R$27 mil. O vice vai sair de R$17 mil para R$26 mil. Os secretários, que hoje recebem R$15 mil, vão passar a receber R$21 mil. E os próprios vereadores foram beneficiados. Conforme o texto aprovado, os vereadores ficam com um salário equivalente a 75% do ganho dos deputados estaduais do Amazonas. Ou seja, hoje, considerando que os parlamentares da Assembleia Legislativa têm vencimento de R$25.300, os vereadores passariam a receber R$18.975. Para Rodrigo Guedes, não é tempo de se dar esse tipo de vantagem. Porque a sociedade não aceita esse tipo de ação nesse momento em que milhares de pessoas estão desempregadas, em que milhares de pessoas estão sem renda e muitas até sem o que comer. Nós temos aí um índice de desemprego que é o maior da história, em 14,2% dos brasileiros. Isso só os que foram atrás de emprego, fora os chamados desalentados, que são aquelas pessoas que simplesmente não estão indo atrás de emprego porque desistiram de procurar. Então fazer isso nesse momento em que as pessoas estão à beira do colapso, ou muitas já no colapso econômico, né, por conta principalmente da pandemia, da Covid-19, é realmente inaceitável. As pessoas não podem, não devem realmente aceitar, e vou colocar em votação para que seja rediscutido pela Câmara. Guedes disse que a proposta, que tenta revogar os salários das autoridades municipais, será apresentada por ele no dia 4 de janeiro de 2021, data em que inicia o trabalho na Câmara. Para ele, a crise econômica e o alto índice de desemprego em decorrência da Covid-19 torna o cenário inadequado para os aumentos de salários. Até agora, o aumento pode passar a valer ainda em 2021. Isso porque há um parágrafo no projeto segundo o qual, se a norma federal que proíbe um aumento na despesa da folha de pagamento for revogada em razão da pandemia do novo coronavírus, os reajustes das autoridades municipais devem ser feitos imediatamente. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também 6h53 em Manaus, você no melhor mix do Brasil. Nós vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas com Ciri Soares. Bom, o Amazonas registrou hoje mais 999 casos de Covid-19, elevando para 195.405 casos da doença aqui no estado. Segundo o boletim, foram confirmados mais 18 óbitos por Covid-19, sendo 9 ocorridos no dia 23 e 9 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem, clínico, epidemiológico ou laboratorial, elevando aí para 5.151 o total de mortes. Agora vamos acompanhar Carlos Júnior com o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, este definitivamente não é o Natal que queríamos, nem sequer o Natal que merecíamos, após tantos meses de confinamento e de distanciamento social. É o Natal possível e o Natal que temos de viver com uma pandemia ainda longe de estar contida. É momento de reforçarmos a fé em dias melhores, de partilhar o espírito da data, o nascimento de Jesus, com amor, harmonia e esperança somente entre os familiares, presencialmente e virtualmente com os amigos. É dia de recordar a importância do outro, a importância do amor, a importância da paz. Cada um vivencia o Natal de muitas formas e o interpreta de diferentes modos, cheios de emoção e simbolismo. O Natal é o período de dar amor, e presente também é dar amor. O Natal é muito mais que uma mesa cheia de comida. É um momento para refletir. Vamos brindar a maior festa cristã, renovando aí e fortalecendo a nossa fé. É hora de encontrarmos forças para dar a volta por cima e esperar que a vacina chegue a todos e que a pandemia seja logo, logo coisa do passado. 18 horas.
Olha, são 6h55. Cid Soares, lembrando aí sempre, né? O distanciamento social é muito importante nesse momento aí de confraternização, de família reunida e tudo mais, né? A todos nós, Feliz Natal. E até amanhã. Feliz Natal e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Voltamos com você amanhã, né? Sim. A partir de amanhã, quinta-feira, Natal. Estamos aqui a partir de 6 da tarde para mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.